Paz, Senhor, irmãos. Tudo bem? Tô aqui para gravar a mensagem de hoje, sofrendo, né, para mexer nessas coisas aí de internet, live, essas coisas aí, eu sofro, hein, né? Mas graças a Deus estamos aqui para deixar uma palavra aí pro seu coração, amém? Todos sabem que nós não estamos ainda podendo fazer os cultos públicos, né? Mas se Deus quiser, logo logo nós vamos estar aí junto novamente, amém? Nós vamos orar. Já quero deixar aqui essa gravada a mensagem do nosso Tadel de hoje. E aí quem puder assistir à tarde já vai assistindo, quem chegar do trabalho mais à tarde assiste também, né? Mas eu queria muito que você não deixasse de assistir. A palavra de Deus é um alimento para a nossa vida, né? Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Então existe um alimento para a nossa carne, mas também existe um alimento para o nosso espírito. Então que você possa assistir a essa live depois, né, que você chegar do seu trabalho, você tirar um tempinho, né, para que você possa estar alimentando o teu espírito, né? Depois o pessoal vai disponibilizar o link e aí você vai compartilhando. Quanto mais pessoas chegar a essa palavra, é melhor, né? Mais pessoas serão edificadas. Mas vamos orar então, amém? Curva a sua cabeça onde você está, aí na sua casa, e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos agora, Senhor, na Tua presença. Queremos pedir, Senhor, a Tua bênção sobre essa nossa conversa, sobre a palavra. E eu peço que o Senhor venha estar presente, meu Deus. Tua palavra diz, Senhor, onde tiver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali o Senhor estaria, meu Pai. Por isso eu estou aqui me unindo, meu Pai, mesmo que online, com meus irmãos, para deixar uma palavra para o coração deles e para o meu também, Senhor, para que nós sejamos edificados e possamos crescer um pouco mais na Tua graça e no Teu conhecimento. Tua palavra diz em Oséias que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Por isso nós estamos aqui, Senhor, nos dedicando para Te conhecer mais. Se revela um pouco mais nessa tarde, meu Pai, e logo mais à noite, para que nós possamos Te conhecer, meu Pai. Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos ter revelação, Senhor, da Tua palavra para as nossas vidas. Cada um, Senhor, individualmente, entender, Senhor, qual é a Tua vontade, qual é o Teu propósito, meu Deus. Por isso, fica aqui conosco, Senhor, nessa conversa. Nós Te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Louvado seja o Senhor. Já estou vendo o pessoal entrando já. Que bênção, né? Deus abençoe o pastor Francisco, a missionária Daina. Deixa um abração aí para eles, né? Nossos chefes, né? Deus abençoe muito. Orem por nós. Nós estamos aqui orando por vocês também. O André, Paz do Senhor, Elisângela. Muito bom. Parece que gravar à tarde dá mais até acesso do que à noite, né? O pessoal às vezes tem mais... alguns têm compromisso mais à noite, mas glória a Deus. O pessoal a Gislaine ou o Léo, pegar o link e já disponibilizar no grupo. E avisa lá no Face também que nós estamos online, deixando aqui a nossa palavra de quarta-feira, no nosso Tadel. Amém? Mas vamos então para a palavra, irmãos. Eu queria compartilhar algo no seu coração nessa tarde, lá em Gênesis, no capítulo 22, a partir do versículo 1, vamos lá?
Vamos estar lendo, pega a sua Bíblia aí, na sua casa, né? E vamos ler até o versículo 18, amém? Quero compartilhar algumas verdades no teu coração, ao teu coração nessa tarde. Diz assim, Gênesis capítulo 22. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus... E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem mais ama, e vai à terra de Moriá, oferecendo ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, pegou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho. Fendeu uma lenha para o holocausto e levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão e os seus olhos viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento e eu e o moço iremos até ali e, havendo-o adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro estava por trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro, ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. Versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar Jeová Jirê, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez dos céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste teu filho, teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós estamos num tempo em que nós precisamos tomar algumas atitudes. Deus está mudando algumas coisas com toda essa crise. Então nós estamos entendendo algumas verdades que já estavam na hora de ser mudadas. Porque nós vemos com essas paralisações dos cultos e nós estamos sem poder visitar os irmãos, sem poder ir na casa dos irmãos. Estamos um pouco afastados devido a essa pandemia.
mas eu tenho aprendido algo e tenho entendido que isso vem da parte de Deus, que já está na hora dos sacerdotes do lar assumirem uma postura de responsáveis, de ser os pastores responsáveis pela vida espiritual das vossas famílias. Esse papel que por esse tempo todo ele ficava sobre a figura do pastor. Então parece que a figura do pastor que era responsável pela vida espiritual da igreja, parece que o pastor era responsável pela vida espiritual de cada família da igreja. Mas nós temos notado que nesse tempo em que a figura do pastor está limitada, quem deve assumir a postura espiritual, de liderança espiritual nas famílias, é o homem. Então nós vemos que com essa limitação dos pastores nessa época, de não poder visitar, de muitas vezes não poder pregar várias vezes, então quem tem que assumir o papel de liderança espiritual dentro de casa é o homem. O homem deve chegar em casa depois do trabalho e pegar essa live, essa ministração e fazer um culto em casa. Até nesse final de semana nós fizemos essa proposta para que os sacerdotes, os homens, pegassem a palavra que foi pregada no domingo, que eu disponibilizei no espelho, e fizessem um culto no lar. E eu pedi para que colocassem fotos no grupo e tudo, mas eu vi poucas fotos lá. Então, o que eu espero? Eu espero que, mesmo que não tenha colocado as fotos, os sacerdotes do lar, os homens que devem assumir esse papel de responsabilidade sobre a vida espiritual das famílias, eles façam esse papel direito. Pastor, mas na minha casa não tem, meu marido não é convertido, então o que eu faço? Então assuma a mulher. Então quando não tem homem para fazer esse papel, então assume a mulher. Então a mulher faça esse papel de sentar com os filhos, de fazer uma oração com eles, de ler uma palavra para eles, de contar uma história bíblica para eles. Quando não é possível que o homem faça esse papel de líder espiritual da família, então a mulher que assuma esse papel e faça ela, né? E se o marido é crente e mesmo assim não está assumindo esse papel, a primeira posição da mulher é incentivar ele, ajudar ele a cumprir esse papel. Mas se ele não quer cumprir, então ela cumpra. Senta com os filhos, pega a palavra, ore ao Senhor, cante um louvor. Nós fizemos lá o nosso culto, nossa célula familiar lá na casa de nossos primos, e foi uma bênção. Fizemos uma oração, compartilhamos uma palavra, encerramos com uma oração. Então fizemos o nosso culto. Então não dá para deixar essa desculpa de que não está tendo culto para você desviar, né? Então queria deixar essa cobrança aqui dos sacerdotes, para que eles venham assumir essa posição de líderes, porque com certeza Deus vai cobrar isso, né? No Jardim do Éden nós vemos Deus dando a ordem para Adão, no intuito de que Adão assumisse a postura de líder espiritual de Eva, né?
E então isso permanece até hoje. O homem deve assumir essa postura, né? E se a mulher não quiser, ele tem que colocar isso aí, porque ele é o líder espiritual da casa. Ele é o líder que Deus vai cobrar isso. A responsabilidade espiritual da nossa casa recai primeiramente sobre nós, os homens, né? Então, nós precisamos parar de colocar nossa família para ficar assistindo Netflix, para ficar assistindo jornal, para ficar sendo apavorado com notícia de Covid e começar a implantar a palavra de Deus dentro da nossa casa. Ensinar as crianças no caminho que elas devem andar, para que quando elas crescerem, elas não venham se desviar deles. Amém, irmão? Então estou reiterando isso aqui antes de nós entrarmos na palavra e deixar aqui essa cobrança em cima dos irmãos, dos homens. E já está na hora, irmãos, de nós pararmos de ficar cobrando os pastores e responsabilizando eles pela vida espiritual das nossas famílias, porque a função do pastor é ajudar. Se você vê em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, vai estar lá que Deus deu os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a edificação dos santos, para que os santos cumpram a obra do ministério. Então, o pastor está aqui para ensinar os santos, para que os santos aprendam e venham cumprir, fazer a obra de Deus. Então, nesse momento em que nós não temos culto, coloca o culto na sua casa. Deus chegou do serviço lá às 7, 8 horas, põe a live lá, para que a palavra de Deus esteja dentro da sua casa. Amém, irmãos? Então, glória a Deus. Paz do Senhor para os irmãos que estão chegando, né? Nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 22, pega lá a sua Bíblia, do versículo 1 até o versículo 18. Então vamos aqui, eu quero conversar com você sobre esse texto, sobre Abraão, sobre a prova que Deus fez com Abraão, com o seu filho Isaque, quando pediu para que ele sacrificasse o seu filho, né? Mas, irmãos, quando a início de introdução, a partir do capítulo 12 de Gênesis, você começa a ver o início da história de Abraão. Ali Deus o chama e faz promessas. Deus diz para ele para que ele saia da casa dos pais, da sua parentela, e vá até uma terra que Deus havia prometido, mas que não havia mostrado. Então Abraão, ele sai da casa do seu pai, ele sai da sua parentela, em cima dessa palavra, dessa promessa que Deus havia feito. E a partir dali, então, Abraão começa a andar com Deus em direção a essa terra, a essa promessa que Deus havia feito. E, irmãos, eu noto algo aqui. Eu noto que quando Deus faz promessas para as nossas vidas, na maioria das vezes Ele não vai nos mostrar como Ele vai fazer, quando Ele vai fazer. Mas uma coisa é certa, irmãos, que quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Porque a palavra do Senhor fala que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Números capítulo 14, se eu não estou enganado. Então, quando Deus faz essa promessa para Abraão, Deus não faz questão de mostrar como Ele iria fazer, quando Ele iria fazer. E
E nós precisamos aprender essas coisas, irmãos, que quando Deus faz algumas promessas para nós não precisamos nos preocupar quando é que Deus vai fazer. Como é que Deus vai fazer? Porque olha só o que aconteceu com Abraão. Quando Deus chama Abraão, Abraão tinha aproximadamente 75 anos. Então Deus fala para ele que ia levar ele para uma terra prometida e que ia fazer dele uma grande nação, que ia multiplicar a descendência dele como as estrelas do céu. Só que a mulher de Abraão, Sara, ela era estéril. Ela não podia gerar filhos. E é aí que Abraão começa a ficar confuso. Porque desde quando Deus havia chamado Abraão, no capítulo 2 de Gênesis, Abraão tinha 75 anos. Já havia se passado 10 anos e Abraão ainda não tinha filhos. E agora ele já estava com 85, já estava velho. Sara também já estava velha também. Já não podia mais gerar filhos. E Abraão começa a pensar, e ele até fala com Deus, fala: Senhor, mas o Senhor me prometeu, falou que eu ia ser uma grande nação, mas Sara não pode gerar. Então Abraão começa a pensar como é que Deus ia fazer, de que maneira Deus ia fazer. E aí ele começa a pensar que o herdeiro dele não seria um filho, mas seria um servo que ele tinha na casa dele. E Deus fala com ele, fala: não, Abraão, a sua descendência vai vir de um filho seu, de um descendente seu, não vai ser um dos seus servos da sua casa. E aí Sara também começa a pensar nisso e ela fala, ela tem a brilhante ideia de pegar uma das suas escravas, a egípcia Agar, e diz para Abraão: Abraão, eu não posso gerar, mas a minha serva pode. Ela ainda está em idade para gerar. E onde ela dá a ideia brilhante para que Abraão se deitasse com a sua serva e gerasse um filho. E foi onde aconteceu que a Agar gerou Ismael, né? Ismael, um filho da serva de Sara, Agar. Né? Então, olha o que aconteceu, irmão. O que eu estou tentando te dizer? Deus faz a promessa, não diz quando vai cumprir, não diz o tempo que vai cumprir, não fala como vai cumprir. E aí nós, assim como Sara, quando a promessa começa a demorar, nós temos a tendência de querer dar uma mão para Deus. E Deus não precisa de mãozinha. Porque quando Deus faz a promessa, Ele já determinou o tempo, já determinou a maneira e já determinou o modo como Ele vai fazer. Então, a única coisa que eu preciso fazer é obedecer e esperar que as promessas aconteçam. Era o que Abraão precisava ter feito. Porque Deus tinha um propósito em demorar para cumprir a promessa. Da mesma maneira que Deus sempre tem um propósito, um tempo determinado que vai cumprir um propósito para que a promessa cumpra. Porque Deus sempre aproveita o tempo para trabalhar em nós. Então por que Deus não cumpria a promessa? Por que Deus não cumpria a promessa ali naquele momento em que Abraão queria? Porque quando Abraão foi gerar Isaac, Abraão estava com 99 e Sara estava com 90.
Então toda possibilidade real de Sara e Abraão ter um filho havia acabado. Então era necessário que esse tempo se cumprisse. Era necessário que o tempo determinado se cumprisse para que todas as possibilidades se esgotassem. Aí Deus entrava na história. Então o que eu entendo aqui, irmão? Que toda promessa, pelo menos a maioria delas, Deus vai cumprir quando todas as possibilidades nossas se acabem. Então por isso que às vezes demora. Por isso que às vezes não acontece no tempo que a gente quer. Porque parece que as coisas não se cumprem. Parece que as coisas, Deus fez promessas, mas por que não acontece? Por que demora tanto? Porque no tempo Deus está cumprindo um propósito. Então, irmão, nós aprendemos que nós precisamos esperar. E nós precisamos parar de querer ajudar Deus a cumprir as promessas. A única coisa que nós precisamos fazer é permanecer firme. Então, o que aconteceu ali? Sara e Abraão quiseram dar uma mãozinha para Deus como se ele não fosse poderoso para fazer. Então ali gera Ismael e Deus fala assim: esse é o filho da carne. Mas a promessa que eu te fiz, a descendência que você vai ter, que vai ser como as estrelas do céu, não vai ser do filho da carne, vai ser do filho da promessa. E Abraão arruma um problema ali, porque quando Agar gera e ela vê que a Sara não gerava, a mulher de Abraão, ela começa a desprezar. Começa a desprezar a Sara. E ali Abraão tem um problema. E aí vem toda aquela história, se você for lendo ali, você vai ver que Abraão diz para Sara, fala: faz o que você quiser com a tua serva. E aí a Sara tem que mandar Agar embora porque está dando problema. E é sempre assim, irmão. Sempre que você tenta dar uma mãozinha para Deus, para Ele cumprir a promessa, você vai arrumar problema, né? Então é aquela coisa, Deus prometeu que vai ter uma transformação dentro da minha casa. O esposo, o marido vai mudar, o filho vai se converter. E aí, ao invés da gente esperar a promessa se cumprir, crendo naquilo que Deus falou e permanecendo fiel e orando, não, a gente quer brigar, a gente quer convencer, a gente quer fazer, a gente quer dar uma mãozinha para ajudar Deus a cumprir a promessa. Nós precisamos parar com isso, irmão. Porque enquanto nós tivermos com as nossas possibilidades em pé, com as nossas possibilidades ativas, a promessa não vai se cumprir. Porque na vida de Abraão, Deus só cumpriu quando Abraão e Sara falou assim: ó, não tem mais jeito mesmo, né? Até quando, se você ler lá, quando os anjos apareceram lá para Abraão, falaram assim: Abraão, daqui a 1 ano você vai ter um filho. Eles começaram a rir. A Sara lá na tenda começou a rir, e Abraão começou a rir, né? Porque como que um homem de 99 anos ia ter um filho? Como que uma mulher de 90 anos ia ter filho? Não havia possibilidade. Começaram a rir. Por isso que o nome, Deus falou assim: o nome dele vai ser Isaac, porque vocês riram, né? Porque vocês deram gargalhadas de uma coisa, achando que Deus não podia fazer. E é aí que Deus entrou. Aí que Deus entrou, irmão. Então, o que eu quero dizer para você? Que nós precisamos aprender algumas coisas sobre promessa. Então, a primeira delas, Deus vai fazer a promessa, mas não vai te mostrar como. Deus não vai te mostrar o tempo e nem a maneira. A segunda coisa sobre a promessa: Deus vai cumprir a promessa quando as nossas possibilidades se esgotarem. Então, quanto mais cedo nós reconhecermos isso e nos aquietarmos e
começarmos a confiar no poder de Deus. Porque da mesma maneira que Abraão e Sara não podiam gerar, Deus fez, e nós hoje somos descendência disso. Nós somos descendências de Abraão, hoje nós somos chamados descendência de Abraão, porque Deus disse que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas, né? Então uma promessa que se cumpriu onde não havia possibilidade, nós somos frutos disso hoje, né? Então nós precisamos entender que as promessas do Senhor, elas vão se cumprir e nós vamos ver os frutos disso nas nossas vidas. Amém? Então, irmão, se Deus fez uma promessa para a tua vida, se aquieta. Se Deus falou que vai mudar a sua casa, se aquieta. Se Deus falou que vai transformar a gente aí dentro, se aquieta, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então não queira ficar querendo entender como Deus vai fazer, a maneira que Deus vai fazer, porque Deus não vai falar. Deus não vai falar. O que nós precisamos é esperar o tempo se cumprir, irmão. É esperar com que Deus venha, com que Deus faça. E quando Deus faz a promessa, Ele já determinou o tempo, já determinou o modo, já determinou a maneira. E esse tempo de espera vai servir, irmãos, para que nós sejamos trabalhados. Porque é no tempo de espera que a nossa confiança é provada. É no tempo de espera que a nossa fé é provada, né? Então muitas vezes nós não temos a confiança suficiente para esperarmos o tempo do Senhor nas nossas vidas. Amém? Então descansa, meu irmão, descansa. Creia naquilo que Deus te falou e espere até ver os frutos dessa promessa acontecerem na sua vida. Seguindo então, meus irmãos, mas quando chega o tempo da promessa, Abraão, agora com 99 anos, Sara com 90, aparecem os anjos e visitam ali Abraão e dizem para ele que daqui a um ano Sara iria ter um filho, chamaria Isaac, por eles terem rido, né? Eles riram quando os anjos falaram aquela coisa extraordinária para eles, né? E é o que acontece. Depois de um ano, Sara concebe, Isaac nasce, o filho da promessa, né? Não o filho da carne, não o filho da mãozinha para Deus, mas o filho que Deus havia prometido que desceria ser uma grande nação, como as estrelas do céu, como a areia do mar. E ali Deus começa a cumprir a promessa que Ele havia feito a Abraão. Mas à medida que Isaac cresce, nós chegamos no capítulo 22 de Gênesis, onde nós lemos. E ali vai falar exatamente da prova que Deus fez com Abraão, né? Dizendo que ele deveria pegar o seu único filho, Isaac, levar até um monte que ele mostraria e sacrificar o seu único filho. Foi então que Abraão obedeceu a Deus, né? Nós lemos ali o texto, do versículo 1 até o 18. Abraão pega ali o seu filho, os seus servos e vai até onde Deus havia determinado, e obedecendo aquilo que Deus havia dito para ele, né? E eu tirei desse texto, irmãos, pelo menos 3 coisas porque Deus nos prova.
Então, por que Deus nos prova depois de... Por que Deus provou Abraão depois de ter dado a bênção que ele tanto queria, que era o filho? Por que Deus provou Abraão depois de ter cumprido a promessa que ele havia dado a Abraão? Então, o primeiro motivo que eu vejo porque Deus prova Abraão e nos prova também, né? Por que Deus nos prova? Por que Deus nos permite passar por provações? E o primeiro motivo que eu coloquei aqui, irmãos, porque Deus nos prova é para ver se a bênção que Ele nos deu é mais valiosa do que aquele que deu a bênção. Deus dá a bênção a Abraão, Deus cumpre a promessa a Abraão, ou começa ali o cumprimento da promessa, mas depois faz com que Abraão passe por essa prova. E o primeiro motivo é exatamente esse. Era para ver se Abraão amava mais a bênção ou se ele amava mais a Deus. E o que Abraão fez, irmãos? Abraão provou que ele amava muito mais a Deus do que a bênção que ele havia dado. Então, nós vemos muitas vezes acontecer, irmãos, pessoas na igreja para alcançar a bênção de Deus, para alcançar um propósito de Deus, para buscar algo da parte de Deus. E aí muitos de nós recebemos muitas bênçãos de Deus, nós recebemos promessas de Deus, mas sempre, ou pelo menos na maioria das vezes, quando Deus nos entregar algo, Ele vai nos provar. Para ver quem vale mais, se é a bênção que nós recebemos, ou se nós ainda continuamos amando mais a Ele do que as bênçãos. Então, nós vemos muitas pessoas saindo da igreja porque não receberam bênção. Porque não receberam algo da parte de Deus que gostariam. Ou porque eles gostariam que Deus fizesse o que eles queriam, que eles desejavam. E quando isso não aconteceu, eles simplesmente abandonam a Deus, eles se afastam da igreja. Eles abandonam a fé. Mas olha só para Abraão, irmão. O que Abraão fez? Deus entrega a bênção, Deus entrega a promessa. Deus entrega aquilo que ele buscava, que Abraão buscava. E quando Deus o prova e fala assim: Abraão, agora eu quero que você entregue a mesma bênção que eu te dei. Essa promessa que eu te dei, essa bênção que eu te dei, Abraão, eu quero que você sacrifique o teu filho. Eu quero que você sacrifique a mim, que você dê a mim essa bênção, essa promessa. E no mesmo instante, irmão, Abraão pega o menino, pega o servo e vai lá. Tanto que ele vai lá, quando ele ergue a faca, lá o cutelo, Deus fala: não, Abraão, agora sei que tu temes a Deus. Então, qual é a nossa atitude, irmãos, quando nós não recebemos algo de Deus? Será que nós estamos na igreja só para alcançar as coisas de Deus? E se Deus não nos der a bênção? E se Deus não der aquilo que nós queremos que Ele faça? Então nós precisamos servir a Deus por amor, irmãos. Por amor daquilo que Ele já fez. A maior bênção que ele podia nos dar era o seu Filho na cruz. Não precisa Ele nos dar mais nada. Não precisa Ele nos dar dinheiro, carro, nada disso, irmãos. Até porque nós não vamos levar nada daqui. A única coisa que nós vamos levar daqui é a nossa decisão por Jesus ou não, porque isso vai contar na eternidade.
Então nós temos que permanecer em Deus, permanecer na casa do Senhor, permanecer na fé. Deus fazendo, Deus dando ou não, porque o maior motivo de nós estarmos na casa dele é Ele mesmo. Então, se Ele não cumprir sonho meu, se Ele não cumprir sonho seu, se Ele não mudar quem você quer que muda, se Ele não fizer, permaneçamos nós firmes até o fim. Porque os que permanecerem firmes até o fim serão salvos. Nós precisamos ter uma mudança de mente e parar de servir a Deus pensando naquilo que Ele pode nos dar. E começar a servir a Deus por gratidão por aquilo que Ele já fez. Amém, irmãos? Então, o primeiro motivo que Deus nos prova, depois que Ele nos abençoa, é para ver em quem nós estamos ligados, quem nós estamos amando mais. Porque se nós não amamos a Deus, nós não precisamos de bênção nenhuma, irmãos. Se nós amamos a Deus em primeiro lugar, nós não precisamos de bênção nenhuma. E é até interessante, porque Deus fala assim, ó, quando você me amar em primeiro lugar e buscar o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, tudo que você quer vai ser acrescentado. Então, quando eu fico na igreja atrás de algo, buscando alguma coisa, eu posso sair frustrado se eu não receber. Mas quando eu busco o dono, quando eu quero o dono daquilo que pode fazer todas as coisas, eu acabo recebendo até aquilo que eu não pedi. Porque o texto fala que todas as coisas vos serão acrescentadas. Então tudo que eu preciso é acrescentado na minha vida quando eu amo o Senhor e o coloco em primeiro lugar. Amém? Mas por que Deus nos prova, irmãos? Um segundo motivo que Deus nos prova, que Deus aprovou Abraão. No versículo 12 do capítulo 22 de Gênesis, diz assim: Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho. Irmãos, olha só. Nós estamos nesse tom de mais de conversa do que de pregação. Então, olha só. Olha o que Deus faz. Deus fala para Abraão, vai, entrega seu filho, sacrifique e tal. Quando chega lá, o Abraão, né, doido, né, já estava com a faca no jeito. Descer a faca no menino, porque a única coisa que ele amava mais, ele amava mais a Deus do que qualquer bênção que ele poderia dar. E nesse versículo Deus fala assim, não, Abraão, não precisa matar ele não, porque agora sei que tu temes a Deus. Irmão, por que é que Deus fez isso, hein? Será que Deus não conhecia Abraão? Deus sendo onisciente, que conhece todo o pensamento, toda a ciência. Salmo 139 fala que antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe. Será que Deus não conhecia Abraão? Por que Deus provou Abraão e disse isso? Abraão, agora sei que tu temes a Deus. Será que era Deus querendo conhecer Abraão? Ou será que Deus fez isso para o próprio Abraão se conhecer? Deus chega no jardim do Éden, Adão havia pecado, e ironicamente Deus diz lá, Adão, onde você está, Adão? Como se Deus não soubesse onde Adão estava. Deus sabe de tudo, irmão. Deus vê todas as coisas, está em todos os lugares. Ele é onipotente, tem todo o poder, onisciente, Ele conhece todas as coisas. Onipresente, Ele está em todos os lugares. Claro que Deus sabia onde Adão estava. Claro que Deus conhecia Abraão
e sabia que Abraão iria sacrificar o seu filho, porque Deus conhecia o amor que Abraão tinha. O segundo motivo que Deus nos prova, sabe o que é, irmãos? Não é que Deus nos prova para nos conhecer. Deus nos prova para que nós mesmos nos conheçamos. Muitas vezes Deus nos coloca em provas, em situações difíceis, para que você conheça a força que você tem. Porque até então você não sabe, você acha que você é um fraco, que você é um abatido, que você não consegue nada, que você não pode nada, até que vem a prova. A prova vem, a prova passa, você suporta e sai dela mais forte, e agora você está se conhecendo. Sabe por que Deus nos prova, irmão? Para que nós venhamos a conhecer a nós mesmos. Se você olhar agora mesmo para as provas que você passou, e você está em pé, isso vai mostrar algo a seu respeito. Você não é fraco. Você não é fraco, e Deus nos mostra isso através das lutas, através das provas, né? Quando ele disse assim, agora sei que tu temes a Deus. Quando ele disse isso, Abraão pôde se conhecer. E de repente ele olhou para aquela situação, ele começou a pensar, talvez assim, meu Deus, eu ia sacrificar o meu próprio filho. Então ele pôde ver, pôde mensurar o tamanho do amor que ele tinha por Deus. Irmão, se você está em pé até agora, você não desistiu da fé, mesmo que você está meio capenga, mesmo que você está meio atribulado, meio fracão, mas no seu coração você está dizendo assim, de Deus eu não largo, de Deus eu não solto, e de Deus eu não abandono. Irmão, isso está mostrando a força que você tem, isso está mostrando o tamanho do amor que você tem. E não existe outra maneira, irmão, de provar isso a não ser pelas provas. Então eu tenho que te dar essa notícia, que Deus vai te provar. Deus vai te provar. Mas eu quero dizer para você que quando você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Deus não vai te livrar de passar pelo fogo, mas Ele vai passar no fogo contigo. Quando você passar pelas águas, elas não vão te submergir. Deus não vai te livrar da água, mas Ele vai estar lá nas tempestades, nos mares, nos ventos, vai passar junto com você. E do outro lado vocês vão cantar o hino da vitória. Amém, irmão? O que nós precisamos, irmãos, é permanecer firmes no meio da prova. Porque a prova vai passar e a prova vai revelar muita coisa sobre nós. A prova revela, irmãos, se nós somos murmuradores. A prova revela se o nosso coração não confia no tempo de Deus. A prova revela se o nosso amor está mais nas bênçãos que nós recebemos do que no dono que pode proporcionar as bênçãos. A vida financeira mesmo é uma área muito provada, irmão. Às vezes Deus dá uma fechada ali nas portas de emprego, para ver qual vai ser a nossa reação diante disso. Às vezes nós estamos achando que a situação que nós estamos passando é uma situação, e nós estamos perguntando, por que isso? Por que está acontecendo? Por que Deus não me tira disso? Por que Deus não me justifica? E a resposta é porque Deus está olhando a sua atitude. Deus não cumpre a promessa no tempo que nós queremos, porque nós precisamos passar pelo teste do tempo, porque é nesse tempo até que a promessa se cumpre, nós vamos nos revelar nesse tempo. Se somos murmuradores, se confiamos em Deus ou não, se a bênção que nós perdemos é mais valiosa do que o próprio Deus, se a nossa fé está firme ou está fraca, o alicerce da nossa casa, como é que está, é tudo na prova.
É tudo na prova que é revelado. Então, querido, permaneça fiel, né? Deus tem uma promessa na vida daqueles que são fiéis. Amém, querido? Então, o segundo motivo de Deus nos provar, para conhecermos quem nós somos. O terceiro motivo, irmãos, quero ler com você o versículo 13. Diz assim: Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto no lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, que em hebraico é Jeová Jireh, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. O Senhor proverá, Jeová Jireh. Sabe por que Deus... Aí, estamos de volta. Amém. Sabe por que Deus nos prova? Por que Deus provou Abraão? Para mostrar para Abraão que ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê. Então, quando Abraão subiu ali para sacrificar o menino, e Deus deu a ordem para ele, disse: Abraão, não precisa mais sacrificar o seu filho, o seu Isaac. E estava ali um cordeiro, um carneiro preso, e o próprio Deus proveu o sacrifício no lugar de Isaac. Sabe por que Deus nos prova, irmão? Para nos mostrar que Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus que provê todas as coisas. Nós não precisamos de bênção. Nós não precisamos de nada dessa terra para que Deus cumpra as suas promessas. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, da parte do Espírito. Eu quero dizer para você que, ainda que você perdeu algo, ainda que foi tirado de você algo, ainda que você tenha perdido isso, eu quero dizer para você que Deus é o Jeová Jireh. Ele é poderoso para prover algo no lugar disso que você perdeu. Ele é poderoso para prover algo de onde não tem como vir. Porque Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus que provê todas as coisas. Então, para que Deus nos abençoe, não precisamos de recurso financeiro. Para que Deus nos abençoe, nós não precisamos de saídas humanas. Para que Deus venha prover nas nossas vidas, nós não precisamos dar uma mãozinha para Ele. Porque quando Ele quer fazer, Ele faz, irmão. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então nós precisamos mudar um pouco a nossa mente e parar de procurar nos recursos naturais, sabendo que Deus está num ambiente sobrenatural. Eu quero dizer para você que se você permanecer firme em Deus, Deus vai prover para você no lugar daquilo que você perdeu. Então fique tranquilo, fique tranquilo. Então sabe por que Deus nos prova, irmão? Muitas vezes Ele permite faltar algo, Ele permite perdermos algo, Ele permite passar por situações difíceis, de muitas vezes sem recurso, muitas vezes sem condições, muitas vezes sem jeito para conseguir. Mas Ele é o Senhor que provê. Ele é um Deus que pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém, querido? Então, se você é um crente fiel,
Deus vai ser contigo. Deus vai prover aquilo que você necessita, aquilo que você às vezes almeja, que está debaixo da vontade de Deus, que está alinhado ao coração de Deus. Então, se você perdeu algo, se você pensa em alcançar algo da parte de Deus, mas não vê muitos recursos naturais, eu quero dizer para você que Deus é o Jeová Jireh. É o Deus que provê todas as coisas. Então muitas vezes Deus nos prova para se revelar como Jeová Jireh, o Deus que provê da onde não esperamos, da onde não tem jeito. Amém, querido? Então quero deixar esses 3 motivos porque Deus nos prova dentro desse texto, e eu quero só concluir aqui no versículo a partir do versículo 16. Amém? Gênesis 22, versículo 16, para a gente encerrar. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, por quanto fizeste esta ação, não me negaste o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações, porquanto obedeceste a minha voz. Irmãos, depois de tudo isso que Abraão fez, obedeceu a voz do Senhor, não negou a bênção que o Senhor tinha dado, obedeceu a Deus em tudo aquilo que Deus havia pedido, não amou mais a bênção do que o Criador da bênção. Então, depois de ser provado, Abraão é aprovado diante de Deus. E no versículo 16 em diante, onde nós lemos, agora Deus está dizendo, falou assim: Abraão, eu te provei, você permaneceu firme na prova, você passou por todas as etapas, e agora você foi aprovado. Então, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua descendência, vou liberar uma bênção. Vou liberar a promessa. E aí é onde Deus fala que abençoará grandissimamente, multiplicará a semente, serão como as estrelas do céu, como a areia do mar, e por aí vai. Em ti serão benditas todas as famílias. E encerra o versículo 18 dizendo assim: porque obedeceste a minha voz. Meu Deus, irmãos, meu Deus. Estou dando glória sozinho aqui, só tem eu, né? Mas dá um glória aí também. Deus nos prova, irmãos. E no tempo da prova, nosso coração é revelado. E nós vamos ali sendo provados e passando pela prova e sendo aprovados. Mas chega um tempo que a prova acaba. E quando a prova acaba e nós somos aprovados, então Deus olha para nós e fala assim: meus filhos, foi necessário esse tempo para que muitas coisas se cumprissem, mas agora é chegado o tempo da bênção sobre a vida de vocês. Então, meus irmãos, quando nós passamos nos testes de Deus, nas provas de Deus, a hora da bênção chega. A hora da promessa chega. E chegou para a vida de Abraão. Mas no versículo 18 tem uma chave ali, irmãos, para sermos aprovados. Diz ali no versículo 18 do capítulo 22 de Gênesis: em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Abraão obedeceu em tudo, irmão, em tudo. Deus mandou para ele: sacrifica teu filho. Abraão foi, né?
provou ele ali. Abraão obedeceu, não murmurou e foi até o fim. Se Deus não manda ele parar, ele tinha sacrificado o próprio filho. Olha o nível de obediência de Abraão. E por esse nível de obediência, Abraão é aprovado. E Deus fala: agora você está aprovado. Agora chegou a hora de te abençoar, Abraão, porque você obedeceu em tudo a minha voz. Sabe quando que nós vamos ser abençoados, irmão? Quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. Sabe por que esse tempo de prova se alonga? As promessas não se cumprem? Porque nós teimamos em ouvir a voz de Deus, em obedecer aquilo que Deus fala, em obedecer aquilo que a palavra diz. Deuteronômio capítulo 28 diz lá: quando ouvirdes a minha voz e obedecer os meus mandamentos, as bênçãos do Senhor vão correr atrás de vocês, vos alcançarão. Sabe por que as bênçãos não nos alcançam, irmão? Porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus, nem obedecendo os seus mandamentos. Abraão foi aprovado porque obedeceu em tudo a voz de Deus. E chegou o tempo na vida dele que Deus disse assim: agora em ti, Abraão, as famílias da terra, todas as famílias vão ser abençoadas. A tua descendência eu vou multiplicar. Serão como as estrelas do céu e a areia do mar. Você possuirá os seus inimigos. E por aí vai, e por aí vai. Depois da aprovação, a bênção vem, irmão. A aprovação serve para nos alinhar. A aprovação serve para nos redirecionar. Para você, acordar para a vida. Para você obedecer a Deus. Para você parar de teimar com aquilo que Deus está dizendo. Para você ser mais fiel. Abraão foi fiel em tudo, obedeceu em tudo. Já está na hora, irmão, de você começar a ser fiel. Ser fiel no pouco, porque Deus vai te colocar no muito. Ser fiel na tua igreja, seja fiel ao seu pastor, seja fiel ao teu esposo, ao seu marido. Ser fiel no teu devocional, ser fiel nos seus dízimos, ser fiel, irmão. Porque Deus vai derramar as bênçãos sobre a sua cabeça, sobre as vossas vidas. Amém, irmão? Então, quem sabe você está num tempo de provação. E eu quero deixar essas dicas aí para você, para que você possa ser abençoado. Amém? Deus está te provando com um propósito, permitindo uma prova sobre a tua vida com um propósito. Mas se Deus está te provando, é porque a promessa já está logo ali. Você só precisa ser aprovado. Você só precisa ser fiel naquilo que Deus tem dito a você. E Deus vai cumprir as promessas sobre a sua vida. Amém, irmão? Então acorda, varão. Acorda, meu irmão, acorda, minha irmã. Já é tempo de obedecermos a Deus. Já é tempo de sermos mais fiéis a Deus. Já é tempo de sermos fiéis nos cultos, na leitura da palavra, na oração. Já é tempo de obedecermos a voz de Deus. Então tome uma atitude hoje, para que você possa ser abençoado, para que as bênçãos do Senhor venham te alcançar. Ser fiel até a morte, e você vai receber a coroa da vida. Amém, queridos? Então que Deus te abençoe com essa palavra, que possa... espero ter passado aquilo que Deus colocou no meu coração. Foi difícil estar aqui, né? Sofrendo aqui com essas tecnologias, mas o Senhor nos deu graça e os irmãos vão estar compartilhando aí, no nome de Jesus. Amém, irmão? Então, repita comigo aí onde você está: eu vou ser mais fiel. Amém? Diga para você mesmo:
eu vou ser mais fiel a Deus a partir de hoje. Diga aí para você, eu vou ser mais fiel. Eu quero tomar posse das bênçãos do Senhor. Então eu preciso ser fiel para que Deus cumpra as promessas dele sobre a minha vida. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida no nome de Jesus. Eu espero estar logo com vocês aqui, todos reunidos. Mas enquanto temos esse meio aqui para compartilhar a palavra, que essa palavra possa abençoar a tua vida, a tua família. Compartilha aí com um amigo. Amém? Para que possamos abençoar cada vez mais pessoas. Ouça de novo essas dicas que eu deixei aí para você. Anote no seu caderninho, na página da sua Bíblia, e sempre esteja olhando para elas, porque os motivos que Deus nos prova, e eu tenho certeza que nós vamos vencer, irmãos. Isso é certo na vida do crente, que nós somos mais do que vencedores. Podemos até estar perdendo alguma batalha hoje, mas a guerra nós não vamos perder, porque o nosso general é Cristo, e esse general não perde nenhuma batalha. Amém, querido? O irmão Douglas pede para os irmãos não esquecerem de estar ofertando e trazendo os seus dízimos. Os irmãos podem estar deixando lá na minha casa, ou pedindo para que nós passemos aí nas casas de vocês, porque a igreja precisa de recursos e Deus deixou isso nas nossas mãos. Amém? Então a responsabilidade nossa é cuidar da casa do Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, e Deus deixou uma promessa, né, irmãos? Para aqueles que trouxerem os vossos dízimos à casa do Senhor, as janelas do céu serão abertas sobre as suas casas, sobre as suas famílias, e as bênçãos serão multiplicadas, serão bênçãos sem medidas, e o devorador será repreendido, todo mal contra a sua vida será repreendido. Então nós somos abençoados por cuidarmos da casa do Senhor. Amém? Então que possamos ofertar na casa de Deus, trazendo os nossos dízimos, as nossas ofertas, e Deus vai multiplicar grandemente a nossa sementeira, a nossa capacidade de produzir, e vai colocar um espírito de sabedoria para que você possa estar ofertando cada vez mais. Ser fiel no pouco, irmão, e Deus vai multiplicar e vai te colocar no muito. Amém, queridos? Deus abençoe, foi muito bom estar aqui com vocês, né? Eu particularmente gosto mais do presencial, mas eu sei que por aqui nós podemos alcançar muitas vidas. Amém? Mande para alguém que está precisando, compartilha lá do nosso canal e deixa aquele like, como diz o André, né? Que Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus. Estenda suas mãos aí onde você está na sua casa, eu quero te abençoar. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, agora e sempre, e todos quantos recebem, diz amém. Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço.